E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Oliveira. Estamos de volta à nossa saga Promotoria 2021. E hoje a disciplina selecionada foi Direito Processual Civil, com o tema Sujeitos das Relações Processuais. Nós vamos resolver aí mais 5 questões de número 31 a questão de número 35. Então fique ligado, acompanhando aí a resolução de questões. Lembrando a todos que a gravação desses vídeos Saga Promotoria 2021 é, na verdade, um desafio, né, que foi lançado no início do ano e nós vamos aí seguir até 2021 com esse projeto, podendo promover aí um auxílio a todos que estão buscando também a promotoria. Então vamos à questão de número 31. Dentre as funções essenciais à justiça, encontra-se a advocacia pública. Sobre o assunto, assinale a alternativa que represente corretamente a instituição da Advocacia Geral da União. A. É uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Bem, aqui nós não estamos falando da Advocacia Geral da União, né? Falou-se aqui de defesa em todos os graus, aos necessitados. Aqui nós estamos diante da Defensoria Pública. E na Constituição Federal, o artigo é o 134. Letra B. É a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. E aí? Agora sim nós estamos diante da Advocacia Geral da União. Como palavrinhas mágicas, eu acho que falou de atividade de consultoria e assessoramento jurídico. Essas palavrinhas, elas demonstram a instituição da AGU, Advocacia Geral da União, tá? E na Constituição Federal nós vamos encontrar no artigo 131 e ainda no CPC, que é o foco do nosso trabalho de hoje, é o 182 CPC. C. É instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Olha, defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais, cabe ao Ministério Público e não à Advocacia Geral da União, tá? Artigo 127 da Constituição. D. É a instituição que tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Quem é o chefe? Quem tem como chefe o Procurador-Geral da República? É o Ministério Público. Então a letra D está incorreta, porque realmente não traz disposições da Advocacia Geral da União. O gabarito aqui é a letrinha B, tá bom? Questão 32. No que diz respeito à fazenda pública em juízo, assinale a alternativa correta. A. Para a advocacia pública, a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. O que vocês acham? Certo ou errado? Corretíssimo. O CPC traz essas disposições no artigo 183, parágrafo 1º. B. As autarquias e fundações de direito público dos respectivos entes federados se submetem nas suas manifestações processuais aos mesmos prazos das partes em geral. Olha,
Na verdade, não, porque as autarquias e fundações de direito público terão o que nós chamamos de prazos em dobro. Portanto, não se submetem aos mesmos prazos. Aqui é o artigo 183, caput do CPC. Letra C. O prazo para apelação no mandado de segurança será de 15 dias? Não. Nós temos aqui, no que diz respeito à Fazenda Pública, um prazo de 30 dias, uma vez que o prazo é em dobro. Então, está incorreta a letra C. D. A prerrogativa do prazo em dobro aplica-se no âmbito do juizado especial da Fazenda Pública. Não. De acordo com a Lei 12.153 de 2009, que se aplica ao juizado especial da Fazenda Pública, nós temos um prazo que não é especial. Não há prazos especiais no âmbito do juizado especial da Fazenda Pública. Letra E. O prazo para recorrer será contado em dobro e para contestar em quádruplo. Não se fala mais em prazos em quádruplo. Tudo agora prazo em dobro. Então, incorreta também a letrinha E. O gabarito aqui será a letra A para a questão de número 32. 33. Em relação aos honorários e às despesas processuais previstos no CPC, assinale a incorreta. A. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Muito bem, verdadeiro. Onde está isso? No artigo 85, parágrafo 19 do CPC. B. São devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. Se nós abrirmos o CPC e nos dirigirmos ao artigo 85, parágrafo 1º, então vamos ao artigo 85, parágrafo 1º. Olha só o que ele prevê. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, então já está certa. Mas eu vou continuar aqui a leitura, porque isso já caiu várias vezes. Na execução, seja ela resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Tá? C. Não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Essa orientação está no parágrafo 7º do artigo 85. Vejam só, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Então, a letra C está correta. Artigo 85, parágrafo 7º. D. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data da citação da parte sucumbente. Não, pessoal, e sim da data do trânsito em julgado. Essa disposição está no artigo 85, parágrafo 16, tá? Então, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado. Então, anotem o artigo 85, parágrafo 16. E. São devidos honorários advocatícios no caso de perda de objeto. O parágrafo 10 desse mesmo artigo diz que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Então, a letra E também está correta. Artigo 85 e o parágrafo é o 10, tá bom? Qual que é a incorreta, então, pessoal? A letrinha D. Questão 34, agora de certo ou errado. Nos cumprimentos de sentença em geral, somente há de se falar em honorários sucumbenciais se houver resistência do devedor? Não, porque nós já fizemos a leitura desse artigo 85, parágrafo 1º, e vocês mesmos constataram que na execução ela pode ser resistida ou não. E ainda nós falamos de honorários sucumbenciais, tá? Artigo 85, parágrafo 1º. Questão 35. Os honorários periciais
são contemplados pelas despesas processuais em sentido amplo e, por consequência, nos ônus sucumbenciais. E aí, gente, certo ou errado? Está correto. Para isso, a gente tem que ir lá para o artigo 95. Ele diz assim: cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, outra coisa, olha o artigo 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Então, esses honorários periciais, isso já foi até determinado pelo próprio STJ, são contemplados pelas despesas processuais em sentido amplo, sim. Tá? Está correta a questão de número 35. Então, a gente fecha o nosso tema de hoje, né? O nosso vídeo de hoje de Direito Processual Civil, e acompanhe que ainda hoje tem mais um vídeo com um novo tema. Até mais!